Existem coisas que podemos controlar e outras que não podemos. As coisas que podemos controlar incluem nossas ações, como nossas opiniões, preferências, desejos e aversões. Por outro lado, coisas como nosso corpo, riqueza, reputação e autoridades não estão sob nosso controle. Isso é o que o manual ou guia de vida do famoso filósofo grego nos diz desde o início. Se você deseja viver uma vida satisfatória sem ser excessivamente afetado pelas preocupações da alma, é importante entender que algumas coisas estão sob seu controle, enquanto outras não estão. Nosso dever é direcionar nossa energia para aquilo que podemos controlar e ignorar o que não podemos. Um dos maiores desafios que uma pessoa pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É quase inevitável ser afetado positiva ou negativamente por essas opiniões. No entanto, é essencial compreender que as opiniões dos outros, insultos ou ataques pessoais não estão sob nosso controle. No manual de vida, aprendemos como lidar quando somos alvo de ofensas. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair lições desse famoso manual de vida para nos ajudar a alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar o sofrimento causado pelos julgamentos de outras pessoas. Isso será feito por meio de 7 ensinamentos ou princípios retirados do manual de vida de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com as opiniões externas e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder o valioso conteúdo que estamos preparando. Número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto nos lembra que quem nos insulta ou agride não está nos insultando, mas sim seu próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, quando alguém nos provoca, é importante lembrar que é nosso próprio julgamento que nos perturba em primeiro lugar. Tentar não ser influenciado pelas aparências é crucial. Com o tempo e a calma, torna-se mais fácil controlar nossas reações. Uma chave para não se importar com as opiniões dos outros é entender que os insultos não são intrinsecamente prejudiciais. O desconforto emocional resultante de um insulto, na verdade, vem de como interpretamos esse insulto. Quando alguém nos menospreza ou nos desrespeita, é importante perceber que o insulto só nos prejudicará se permitirmos. Se reagirmos negativamente, estamos dando poder ao insulto. A verdadeira medida de uma pessoa deve ser baseada em sua capacidade de tolerar a negatividade. Infelizmente, a vida é assim. Quando nos sentimos insultados ou ofendidos, devemos nos perguntar se queremos vencer ou perder, se queremos nos submeter ao que não podemos controlar. Isso se assemelha à abordagem estoica em relação aos desejos. Não devemos lutar contra o desejo, pois ele nunca desaparecerá. A diferença está em como lidamos com esse desejo. Se conseguirmos não nos perturbar com o insulto, a satisfação que sentiremos depois nos tornará mais fortes e capazes de enfrentar a adversidade. Provavelmente, todos já passamos por situações em que um comentário negativo arruinou nosso dia ou semana. Apesar de nossos esforços para não nos importarmos, continuaremos abordando o autocontrole no próximo princípio. Número 2. Manter propósitos firmes. Epicteto nos ensina que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, devemos ter propósitos firmes. Isso significa que devemos estar preparados para ser ridicularizados e zombados se tivermos um propósito sólido, como buscar a compreensão da filosofia desde o início. As pessoas podem reagir com estranheza ou sarcasmo, dizendo coisas como, de repente, ele virou filósofo, ou, de onde vem essa atitude arrogante? No entanto, é importante não adotar essa atitude arrogante e permanecer firme nas coisas que contribuem para nosso bem-estar. Se mantivermos nossa posição, as mesmas pessoas que zombavam de nós acabarão nos admirando. Mas se cedermos às opiniões dos outros, seremos ridicularizados 2 vezes. Isso vale não apenas para aqueles que desejam se tornar filósofos, mas também para qualquer aspecto de nossas vidas. O ponto que Epicteto nos faz é que, se permitirmos que nossos propósitos sejam influenciados pelo medo das opiniões dos outros,
Não falharemos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos às opiniões alheias. Devemos evitar interpretar isso como um fracasso, mas sim como um problema real. Muitas pessoas abandonam seus verdadeiros talentos apenas para agradar aos outros, e Epicteto nos lembra que isso é um erro. Devemos perseverar, mesmo que enfrentemos zombarias ou questionamentos temporários. Avançar em direção aos nossos objetivos nos permite viver de acordo com nossa verdadeira natureza. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não devemos deixar a ideia de sermos desonrados ou pouco valorizados em nenhum lugar nos preocupar. Se não recebermos honrarias fosse algo ruim, então permitiremos que os outros tivessem o poder de nos tornar infelizes. Mas isso não é como as coisas funcionam. Devemos entender que somos alguém apenas nas áreas que estão sob nosso controle e dependem de nossas escolhas. Este princípio é especialmente relevante nos tempos modernos, quando muitos de nós fazemos coisas que não queremos apenas para obter a aprovação dos outros. Em plataformas de mídia social, a busca por validação social pode ser prejudicial. Devemos nos perguntar se vale a pena mudar quem somos para obter um pouco de satisfação ou colocar nossa felicidade nas mãos dos outros. A resposta é clara. Não. Devemos refletir sobre isso, pois viver em busca de popularidade nos coloca em constante conflito, já que nossa felicidade está fora de nosso controle. Isso nos leva a uma tensão constante, nos afastando de nossa verdadeira essência. O ponto principal do estoicismo é focar no que podemos controlar e nos tornar imperturbáveis em relação ao que está além de nosso controle. Em relação a insultos, devemos lembrar que ninguém pode nos prejudicar a menos que permitamos. Quando alguém nos prejudica ou fala mal de nós, eles agem com base em sua própria perspectiva, não na nossa. Não podemos esperar que todos ajam de acordo com nossa visão do que é certo. Se alguém nos julga com base em uma impressão falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Portanto, devemos tolerar a pessoa que nos insulta com paciência e lembrar a nós mesmos que isso reflete apenas a opinião deles. Número 4. Exercitar autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como Epicteto disse, devemos dar à nossa mente o mesmo cuidado que damos ao nosso corpo. Não permitiremos que um estranho entrasse em nossa casa todos os dias, mas muitas vezes permitimos que insultos entrem em nossa mente e fiquem lá. Para alcançar um estado em que ignoremos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, devemos cultivar disciplina e autocontrole. Isso se aplica a todas as situações da vida, incluindo nossas interações familiares. Controlar nossas emoções, especialmente a raiva, evita muito sofrimento desnecessário e nos torna mais à vontade conosco mesmos. Essa mudança pode causar um impacto significativo em nossas vidas. Número 5. Haja de acordo com seu melhor julgamento. Não devemos sentir vergonha de agir de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros interpretem erroneamente nossas ações. Se estamos agindo corretamente, não devemos temer o julgamento errôneo dos outros. Esse princípio se aplica também ao uso de mídias sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradar aos outros, em vez de seguirmos nosso próprio caminho. Número 7. Ninguém pode machucar você. Examinamos a motivação por trás dos insultos. Devemos entender que nem todos compartilham nossa visão de mundo e nossos valores. Pensar de outra forma é ingênuo. Portanto, se alguém nos insulta acreditando que conhece a verdade sobre nós, devemos considerar que só nós realmente conhecemos a nós mesmos. No caso de um estranho nos insultar, devemos nos perguntar se agimos de maneira errada. Se a resposta for não, não podemos entrar em sua mente e entender sua motivação. Portanto, se agimos corretamente e enfrentamos a ignorância sobre a motivação do insulto, devemos nos sentir satisfeitos. Não devemos carregar o peso do arrependimento por algo que não fizemos de errado. Para concluir, gostaria de compartilhar a seguinte lição de Epicteto. Quanto tempo você acha que vai demorar para se tornar digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão?
Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deve estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se continuar negligente, preguiçoso e adiando constantemente as coisas, acrescentando desculpa após desculpa, e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará e você permanecerá ignorante até o dia de sua morte. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscreverem no nosso canal, para que assim, dia após dia, você juntamente conosco evolua e que se torne uma pessoa que você tem orgulho. Até o próximo vídeo.